Senhores, então, dando continuidade ao nosso evento, depois dessa pequena pausa, vamos dar início aqui à apresentação do Dr. Rachides Castro Júnior, é o médico-diretor da DRS-2 de Araçatuba, trazendo para nós uma revisão dos dados epidemiológicos do Covid em nossa região. Bom dia a todos, prazer, meu nome é Rachides, eu sou diretor do Departamento Regional de Saúde de Araçatuba, desde outubro do ano passado, e primeiramente gostaria bastante de agradecer, toda a direção da Santa Casa pelo convite feito. Eu entendo que é um espaço importante para que a gente do DRS possa se aproximar um pouco mais dos prestadores de serviço, principalmente a Santa Casa. A gente já tem uma aproximação bastante grande, mas principalmente mais próximo ao corpo clínico, aos residentes. Estamos mais juntos para propagar as nossas ações do Departamento Regional de Saúde do Estado. Tá bom, pessoal? E cumprimentar também pela ótima iniciativa do simpósio, tá, doutor Fábio? E agradeço bastante o convite. Tá? Pessoal, assim, antes de apresentar, eu gostaria só de fazer uma apresentação rápida para demonstrar onde que o Departamento Regional de Saúde está inserido na Secretaria de Estado da Saúde, para que todos conheçam. Então eu trouxe aqui só o organograma da Secretaria de Estado da Saúde, em que o nosso secretário é o Dr. Jean Gorenstein, e o nosso secretário adjunto é o Dr. Adriano, e nós temos abaixo 4 coordenadorias que dão apoio a todos eles, e abaixo são as coordenadorias que nós chamamos mais executivas. E uma dessas coordenadorias, ali a penúltima do lado direito, é a coordenadoria de regiões de saúde, onde o Departamento Regional de Saúde está inserido. A gente lida com os territórios de saúde, então a gente tem contato direto com os municípios e basicamente a gente faz a coordenação junto a eles, tudo bem? Mas quando a gente pensa do ponto de vista da pandemia do novo coronavírus, que é o assunto aqui que nós estamos trazendo, a gente tem uma interface com diversas outras coordenadorias que nós trabalhamos em conjunto, principalmente a coordenadoria central, que é o Coordenadoria de Controle de Doenças, que é a CCD, onde se encontra a vigilância epidemiológica, que cuida de toda a parte de vacinação, tá, da parte dos imunizantes, e com a coordenadoria de assistência farmacêutica, que cuida também dos insumos tão necessários para o atendimento aos pacientes, com o Covid-19. Então, assim, é um trabalho intracoordenadorias, intercoordenadorias, para sair todos os aspectos, tá bom? De forma organizada. Bom, aqui então só uma divisão rápida dos departamentos regionais de saúde no estado de São Paulo. São 17 departamentos regionais, pessoal. Nós somos o DRS-2 de Araçatuba, ali na ponta, noroeste. E os DRS, só para vocês terem uma noção, é por ordem numérica. Então a gente tem da Grande São Paulo, que é o número 1, e a partir daí o DRS-2 Araçatuba, Araraquara e por aí vai. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um recorte dos departamentos regionais, tá? Esse é o nosso departamento regional de Araçatuba, e ele é composto por 40 municípios, pessoal. Então ele vai desde ali de Avanhandava, fazendo divisa já com o departamento regional de Bauru, até com Ilha Solteira, já a divisa do estado de Mato Grosso do Sul. São 40 cidades, então. E essas 40 cidades, pessoal, está dividido em 3 regiões de saúde. Então nós temos a região de saúde dos Lagos, ali, que é o verdinho mais à esquerda, em que Andradina é a principal cidade polo. Nós temos a região de saúde central, que Araçatuba é a cidade sede, e nós temos as regiões de saúde dos consórcios, que nós temos 2 grandes cidades importantes, que são Birigui e Penápolis. Pode passar, doutor? Então aqui é só a população, para que vocês tenham uma noção de quantos pacientes são atendidos aqui no nosso Departamento Regional de Saúde. Se a gente pegar os dados do IBGE e do SEAD, o IBGE são os dados oficiais, que é 720 mil habitantes, e se a gente pegar a população SEAD, que é uma população já mais próxima, aproximada ao real, praticamente 780 mil habitantes. Bom, pessoal, então a gente pensando, antes da gente entrar nos dados epidemiológicos, como que a gente se organizou para enfrentar essa pandemia no início do ano passado. É importante que a gente tenha planejamento para que a gente defina as nossas ações. Então foi realizado um plano de contingência regional do DRS-2, que teve a participação
de todos os técnicos e profissionais do Departamento Regional de Saúde, todos os prestadores envolvidos, muito inclusive a Santa Casa aqui de Araçatuba, mas todos os demais, inclusive alguns prestadores de saúde da saúde suplementar, como Unimed Araçatuba, Unimed Birigui. Nós tivemos a participação das vigilâncias epidemiológicas, vigilâncias sanitárias, a participação importante também das forças de segurança, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, para que a gente fizesse um plano de forma integrada. Tá? Então existe um documento que é atualizado sempre, que é o nosso plano, e basicamente esse plano ele é dividido em várias etapas do estado. Né? Cada município tem o seu plano de contingência municipal. A somatória desses planos de contingência dos municípios, dos 40, fazem parte do plano de contingência regional, e os 17 planos de contingência regional dos departamentos de saúde fazem parte do plano de contingência estadual. E o que é mais importante desses planos são os mapas de remessa, que ficam da parte assistencial, onde ficam definidos quantos leitos existem para o atendimento Covid, sejam eles leitos de enfermaria, leitos de suporte ventilatório e leitos de UTI. Pode passar, doutor. Então aqui só um recortezinho para vocês dos objetivos gerais e específicos do plano, tá, pessoal? Então, assim, basicamente é orientar os serviços de saúde do SUS para atuação frente à pandemia. Então lá tem destacado desde como deve ser o manejo clínico do paciente que chega numa OBS, para onde, de cada cidade, para onde que ele vai ser colocado, quais são os sintomas, o que deve ser feito, quais são as referências, né, e todos os demais atendimentos. Pode passar, doutor. Então, como eu havia falado para vocês, esse plano regional ele é submetido a uma apreciação da CIB, que é a deliberação CIB, que é entre os gestores municipais e o gestor estadual. E aqui está recente a deliberação CIB 76, que atualizou o plano de remessas. Tá? Ela é de 29/6/2021 e foi a 17ª remessa de leitos. Pessoal, desde o início da pandemia nós já tivemos 17 remessas atualizadas. E hoje aqui na nossa região a gente tem os nossos leitos conforme está no planejamento do Estado. Então nós temos aqui leitos SUS, 348 de enfermarias, 113 leitos de UTI disponíveis e 46 leitos de suporte ventilatório pulmonar, para atendimento SUS dos pacientes. Pode passar. Bom, aqui então a gente entra nos dados epidemiológicos, né, da nossa região. Sempre importante destacar que a gente está falando dos 40 municípios da nossa região. Os dados atualizados de ontem, tá, da fonte SEAD, pessoal, de 1/7/2021, nós temos 86.042 casos confirmados nos 40 municípios de nossa região, e nós temos 2.767 óbitos confirmados também, com dados de ontem da fonte do SEAD. Tá? Então a gente consegue o que a gente chama mais atenção, aí a gente está falando de casos e óbitos acumulados, né, uma curva crescente. Mas a gente chama bastante atenção de que nos últimos meses, né, nos últimos meses desse ano, a gente teve um aumento muito crescente pela tendência elevada da curva. Pode passar, doutor. Bom, nós temos aqui também agora os casos de óbitos por dia, para a gente ver como que foi o comportamento nos 40 municípios do DRS, pegando desde maio de 2020. Então, assim, vocês percebem que existem alguns picos ali, né? Vocês podem se perguntar por que desses picos. Porque nós temos as notificações, e geralmente os municípios, no final de semana de sábado, de domingo, acabam não fazendo a notificação desses casos, e daí chega na segunda, terça-feira, existe um pico. Por isso mesmo que a gente tem uma média móvel, que é o azulzinho mais escuro, a linha mais escura, para a gente observar como que é a tendência dessa curva ao longo do tempo. Então nós tivemos ali, ó, pessoal, em julho, setembro, que nós chamamos da primeira onda nossa, olhando o gráfico de cima do primeiro caso. No final do ano, novembro, dezembro, começou a haver um recrudescimento novamente da pandemia. E finalmente, no mês de março, abril, houve aquele grande pico, né, doutor? Que nós ficamos com os cabelos em pé, né? Por conta da desassistência. E embaixo vocês podem analisar como que foram os óbitos. E os óbitos acompanham realmente as curvas dos casos. Vocês veem que guarda uma semelhança grande entre as duas curvas. Pode passar.
Bom, aqui é só uma informação dos óbitos também, mas com um dado um pouco diferente, que é por semana epidemiológica. Então, assim, ó, aqui que eu quero destacar, aqui, usando esses dados da vigilância epidemiológica, que durante todo o ano, né, aqui esses dados você vai ver que está um pouquinho menor do que estava antes, porque está atualizado até dia 27/6, tá? Durante todo o ano de 2020, nós tivemos 699 óbitos. E durante esse ano de 2021, nós tivemos 2.044 óbitos. Então, a gente vê que aquela tentativa de achatar a curva, a gente acabou não conseguindo, né, praticamente nesse ano de 2021. E ali, chamando ali a atenção a semana epidemiológica 13, 14, que basicamente ali ao final do mês de março e abril, houve uma disparada enorme de óbitos. Por quê, pessoal? Isso foi quando houve o colapso do sistema de saúde. Então a gente consegue claramente dizer que há uma correlação grande entre as duas coisas. Para vocês terem uma ideia, eu acompanho diariamente o sistema CROSS de regulação, e às vezes existia nesse período praticamente 60 pacientes aguardando leito de UTI, num único dia. Então vocês imaginam um paciente que tem um acometimento grave dos pulmões, ficar aguardando por 3, 4 dias um recurso adequado, né? Por mais que estivesse aguardando um leito de enfermagem, de suporte ventilatório. Então, assim, a gente consegue fazer uma correlação grande do lapso, né, do colapso do sistema de saúde com os óbitos. Pode passar, doutor, por favor. Bom, aqui são os casos e óbitos do DRS, seguindo um perfil populacional para que vocês tenham uma noção, basicamente, como está distribuído. Ali no lado esquerdo os casos, né, do lado direito os óbitos. Então, assim, número de casos a gente percebe que existe, que guarda um equilíbrio, né, entre os casos femininos e os casos masculinos. Não há nada que chame muito a atenção. E ali a gente tem a faixa etária dos casos, ao lado esquerdo no azul mais claro. A gente percebe que a grande parte dos casos se refere à população economicamente ativa, que está circulando, não é mesmo? Em detrimento das outras populações, e do lado direito a gente olha os óbitos, né? Só que os óbitos já mudam bastante, né? Porque ela comete mais as populações com uma faixa etária mais avançada. E ali do lado direito nós temos então a letalidade por faixa etária. E isso a gente consegue observar bem, por exemplo, 90 anos ou mais, uma letalidade de 35,6, de 80 a 89, 25, e aí vai seguindo conforme diminui a faixa etária. E isso corrobora com o sistema de vacinação, como é que foi feito o planejamento, né? Sempre o planejamento foi feito para iniciar a vacinação nesses públicos que tinham uma possibilidade, né, de uma letalidade maior. Pode passar. E aqui, pessoal, a gente traz uma relação também para que vocês observem sobre as doenças pré-existentes em casos de óbitos e a sua letalidade no DRS, tá? Em casos, em óbitos e sua letalidade. Do lado esquerdo, então, nós enumeramos as principais doenças pré-existentes, que são cardiopatia, diabetes, doença neurológica. Depois eu passo a apresentação para que vocês olhem com mais atenção. Muito embora esses dados estejam disponíveis também no site do SEAD, que vocês podem também entrar e fazer as consultas. E com relação aos óbitos por tipo de doença pré-existente. Então a gente vê ali, principalmente as diabetes, a cardiopatia e a obesidade, um fator de risco que impacta diretamente no número de óbitos, tá bom? E nós temos ali a letalidade, pessoal, que também já é o outro número, né? E é em cima dos pacientes da letalidade. Então, se a nossa letalidade no slide anterior, geral, era de 3,2 em casos normais, quando a gente chega com letalidades em doenças pré-existentes, você vê que o número já pula já para praticamente 18,1%. E aí ela é de acordo com os casos que chegaram, tá bom? Pode passar, doutor. Bom, seguindo esse panorama do cenário epidemiológico, eu gostaria só de passar rapidamente aqui para vocês, porque é uma coisa que chama bastante atenção e suscita discussões, como estão as variantes, né, na nossa região. Então nós temos um trabalho feito pelo Estado com o Instituto Adolfo Lutz, que é o IAL, junto com as vigilâncias epidemiológicas, que é de sequenciamento genético dessas amostras que chegam para eles, né? Então pode passar, doutor, por favor. Então nós temos aqui as principais linhagens de destaque, né, que todos devem
conhecer, ouviu falar, né, principalmente pela mídia, um assunto bastante de destaque. Entendemos que o que é importante chamar a atenção é que existem algumas variantes que são variantes de atenção e outras de interesse. As variantes de atenção são aquelas que há um número maior tanto de contágio, de infecção, tanto quanto de disseminação. Não há estudos ainda que comprovem que determinada variante causa uma mortalidade, um agravamento maior, mas sim a sua transmissão e a sua infecção. E nós tivemos recentemente uma mudança, né, da nomenclatura, né, para facilitar um pouco o entendimento, né, de todas elas de acordo com o seu aparecimento. Então nós temos a VOC Gama, que é a do Reino Unido, desculpa, pessoal, a Alfa, que é do Reino Unido, que está ali embaixo para vocês, a Beta, que é da África do Sul, que era a antiga B1. Está difícil ver aqui. Nós temos a Gama, que é a antiga P1, que nós conhecemos, né, que era de Manaus, aqui a brasileira. E nós temos, por fim, a última variante de atenção, que é a Delta, que é agora a variante indiana. E todas as demais são variantes já de interesse, mas que, por hora, ainda não despertam uma ação mais cuidadosa por parte da Secretaria de Estado da Saúde. Pode passar, doutor, por favor. Pessoal, aqui nossa região de Araçatuba, então feito esse estudo epigenômico, nós conseguimos constatar, um estudo atualizado, né, de junho agora, né, primeira quinzena de junho, que 88% das variantes que nós estamos encontrando aqui, colhendo as amostras, é a famosa P1, que é a nossa variante Gama, que é de Manaus, tá? E realmente ela vem trazendo praticamente uma predominância em todos os casos aqui. Pode passar, doutor. E aqui um recorte do estado, como que estão distribuídas também, né? A variante P1 de Manaus, ela vem predominando, né, em todo o ambiente, todos os territórios do estado. E ali abaixo a gente consegue ver, ao longo do tempo da pandemia, como elas se deram. Então vocês percebem ali que na linha vermelha como ela tomou conta de todas as demais variantes a partir do momento que ela entrou em ação aqui no nosso território. Pode passar. Bom, voltando um pouco mais do aspecto assistencial, que é uma coisa importante que nos chama a atenção aqui, esse gráfico também de SEAD, aqui são as novas internações diárias, internação em leitos de UTI, enfermaria, quais sejam. Porque isso é muito importante para que a gente faça um planejamento de desmobilização de leitos ou de aumento de leitos que nós fizemos ao longo dessa pandemia. Então nós temos aqui o número de internações por dia e o azulzinho mais escuro é a média móvel. A gente percebe também que acompanha tanto a linha de casos quanto de óbitos, né? São curvas parecidas, mas a gente, pelo menos agora, a gente já tem passado, né, do nosso pior momento também, que foi no final de março, começo de abril. E ali, se a gente analisar, a gente está com uma tendência de queda que a gente precisa observar se isso vai persistir ao longo do tempo ou se pode vir uma futura onda, né? Acredito que com o avanço da vacinação, isso já não vai mais ocorrer, mas a gente vai aguardar, né, com todo o cuidado, observando tudo isso, tá bom? E como que a gente, pessoal, só para vocês terem uma noção, como que nós conseguimos fazer esse monitoramento diário? Existe um sistema criado dentro do plano de contingência estadual que chama Censo Covid. É um sistema que todos os hospitais que participam, que possuem esses leitos, né, daquela lista e aquela grade colocada, são hospitais que disponibilizam. Então, todo dia, às 0 horas, é feita a contagem dos leitos que nós temos disponíveis para internação Covid. E até às 10 horas da manhã, os hospitais têm que informar essa contagem. Então, quantos leitos são ocupados, quantos são suspeitos, quantos já estão confirmados. E, em cima disso, a gente consegue ir traçando a nossa taxa de ocupação diária. Pode passar, doutor. Então, aqui é um relatório que a gente emite diariamente, tá, para todos os secretários de saúde, todos os hospitais que fazem parte do plano. A gente tem grupos de WhatsApp também para facilitar essa disseminação. Então, aqui são aqueles leitos, né, e a quantidade informada. Então, aqui, por exemplo, é um relatório do dia de ontem, né, do dia 1º/7, como que estava a ocupação dos leitos em cada hospital. Do lado esquerdo, os leitos de enfermaria, e do lado direito,
os leitos de UTI. Então a gente percebe que está com o SUS, né, com uma ocupação de enfermaria geral do Departamento Regional de Saúde de 44%, e ontem os leitos de UTI Covid estavam com 83,2% de ocupação. Pessoal, isso aqui é uma fotografia das 0 horas, tá? Então é sempre importante dizer isso. Às 0 horas por dia, por exemplo, a Santa Casa está com 27 pacientes e depois de 2, 3 horas, pacientes que estavam, né, na enfermaria ou no pronto-socorro acabaram chegando. Mas é importante a gente ter uma fotografia, porque quando a gente traça essa fotografia ao longo do período, a gente consegue ver um comportamento, né, de taxa de ocupação caindo ou não. Pode passar, doutor. E aqui eu trouxe, né, só para que vocês tenham uma noção, esses pontos, né, essas fotografias ao longo do mês de junho do ano passado que a gente acabou de fechar. Então a gente vê aqui os leitos nossos de enfermaria, que é o gráfico de cima. A gente começou o mês com 227 leitos ocupados, chegamos ali no dia 10 com 256 e terminamos no dia 30 com 174 leitos ocupados. Então já dá para a gente ver que pelo menos a gente não tem uma tendência de subida, tá? Uma tendência de acréscimo, possivelmente uma queda, tá bom? E ali embaixo eu coloco ali a máxima internação da pandemia. A máxima internação da pandemia dos leitos de enfermaria ocorreu no dia 1/4, que foram ocupados 341 leitos. E hoje a gente está com praticamente 174, né? Vamos dizer assim, metade. Leitos de UTI, abaixo, também fechando no mês de julho todos os prestadores da nossa região. A gente percebe que houve uma variação um pouco maior, mas também no dia 30 nós tivemos 112 leitos ocupados, o que demonstra também que a gente está com uma capacidade boa. Chegando a uma internação máxima na pandemia de 1/4, com 152 leitos ocupados. Pode passar? Acredito que esse seja, eu acho que o último slide que eu tenho a trazer para vocês, mas é só um panorama. Está ruim de vocês enxergarem aqui, mas como é que está a vacinação nos nossos 40 municípios. Tá? Então eu trago ali a população, trago ali a quantidade que já foi distribuída, a quantidade somatória, tá? De todas as doses, sendo primeira dose, segunda dose ou dose única, no caso da vacina da Janssen agora, com relação à população. Então a gente percebe que, com relação à primeira dose, já existem municípios da nossa população, deixa eu chegar um pouco mais próximo aqui, existem alguns municípios que já estão na faixa dos 53% já de vacinação da primeira dose. E a gente sabe que já com a primeira dose já começa a ocorrer já uma proteção no indivíduo, né? E com a segunda dose, nós temos já, com a segunda dose ou com a dose única, já com uma população na média de 15%. Então nós vemos ali alguns municípios já com 20%, 25% da sua população já vacinada com a dose única ou com a segunda dose, tá, pessoal? Então, assim, para finalizar, observando os números da pandemia, a gente vem percebendo isso e é importante a gente ter a percepção, por exemplo, do Dr. Fábio, que está acompanhando a UTI. Parece que o sistema de vacinação avançando já está começando a fazer um pouco de efeito, pelo menos no sentido de que os casos estão um pouco mais controlados e diminuindo a possibilidade de um outro colapso. Tá? Então, pode passar, doutor. É isso, eu agradeço. Eu deixo aqui o meu contato com vocês, caso vocês precisem de qualquer informação. O meu e-mail, o meu telefone também. E dizer que o Departamento Regional de Saúde está disponível para qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigado. E se tiver alguma dúvida, por gentileza. Obrigado pelas informações, né? E a gente que está no combate ao Covid, a gente fica garimpando por boas notícias, né? E o senhor nos mostrou algumas coisas ali que até nos animam nessa tendência da curva decrescente. A pergunta que eu vou fazer até é uma pergunta assim, talvez um pouquinho fora do tema específico, né? É que houveram 2 municípios no estado, né, que fizeram uma campanha diferente de vacinação, né? Botucatu e Serrana, né? O senhor tem dados assim da incidência, da letalidade, da ocupação de leitos nesses municípios, para a gente poder, quem sabe, receber mais um alento aí?
Interessante a sua pergunta, doutor. Obrigado. Assim, eu não tenho dados exatos para te dar, porque quando a gente participa, né, das reuniões com os outros departamentos regionais, no caso de Serrano, Departamento Regional de Ribeirão Preto, e Botucatu, Departamento Regional de Bauru, já existem, né, alguns estudos que começam a demonstrar como que foi esse decréscimo da taxa. Então, são extremamente satisfatórios. O que ocorre, né? A gente fica um pouquinho difícil de analisar, porque os hospitais, né, que estão lá são hospitais regionais também. Então, eles também recebem pacientes de outras regiões, né, de outras cidades que não teve essa vacinação. Mas no caso, por exemplo, de Serrana, foi um estudo feito com a nossa vacina do Butantan, e no caso de Botucatu, no caso com a vacina da Fiocruz. A gente percebe, pelo que vem dizendo, já praticamente 80% da população vacinada, que é a população alvo, né, praticamente tudo, um decréscimo. Eu ouvi números na casa de 70% de número de hospitalização, 80%, um decréscimo muito grande. Então, assim, realmente há um impacto direto da vacinação nesses números, né? Então, assim, são estudos um pouco complexos, né, de dizer por conta disso, né, porque a gente, quando vai analisar da população da cidade, existe alguma população também que o pessoal fala que ainda vem resistindo, né, à vacinação. E isso traz um impacto também de dizer que essa população que se adoeceu, que veio a óbito também, foi uma parte da população que não quis obter a vacina, mas são números promissores. A gente percebe que na casa de 70%, 80% de internações e de óbitos com relação à vacina. Mais alguma dúvida, pessoal, com relação aos números? Então, assim, é interessante para quem gosta de analisar os números, eu indico sempre o site do SEAD. Lá vocês conseguem filtrar esses números, verificar como é que está por departamento regional, por cidade, no caso de óbitos, no caso de casos, tá? É bem bacana. Eu sugiro que vocês busquem essas informações, porque pode complementar muito mais. A gente espera que continue nesse decréscimo, né, doutor? Para que a gente comece a retomar as nossas outras atividades tão importantes que estão um pouco deixadas, né, num segundo plano nesse momento. Então agradeço a oportunidade de estar aqui, tá bom? E me coloco novamente à disposição.